Boa noite, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para ministrar uma aula de Escola Bíblica Dominical. Assim saudamos os nossos estimados alunos da Igreja Presbiteriana do Brasil em Montanha e também todos aqueles que têm acompanhado as nossas aulas, os nossos vídeos no nosso canal do YouTube. Hoje nós prosseguiremos falando sobre o tema o que é design inteligente. Na primeira aula nós falamos dentro das ciências naturais a respeito da teoria do evolucionismo ou teoria darwinista e hoje começamos a falar sobre o movimento do design inteligente e hoje nós vamos dar continuidade a falar sobre o movimento do design inteligente. Mas, primeiramente, gostaria de ler com vocês a palavra de Deus naquilo que está escrito no Salmo 92, no versículo 5. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. É assim que o salmista se refere aquilo que Deus criou e aquilo que Deus é, grandiosas obras e profundidade de pensamentos. O design inteligente é um movimento que conta com profissionais de várias áreas do mundo científico, matemáticos, neurocientistas, físicos, biólogos, bioquímicos, geneticistas e muitos outros. E o primeiro grande expoente do design inteligente foi o teólogo e filósofo britânico e escritor William Paley, que viveu entre 1743 e 1805 e escreveu um livro chamado Natural Theology. E ele faz, no seu livro, e nós falamos isso na aula passada, ele traz uma parábola a respeito de alguém que encontra um relógio no campo, um relógio perdido no campo. Uma pessoa qualquer que nunca viu um relógio na vida. E ao pegar esse relógio, naturalmente a pessoa ela vai compreender que ele está subordinado, ele é subserviente a um uso. Um relógio é algo que tem uma finalidade de uso, de uma relação a um fim. E notamos isso no relógio que está diante de nós. Nenhuma resposta é dada a essa pergunta que afirme que um relógio precedente o criou. Quando nós observamos o maquinário de um relógio, nós rapidamente vamos entender que esse relógio ele não proveio de um outro relógio, mas que ele possui um design, ou seja, uma funcionalidade, uma complexidade e um desenho, uma forma de ser e de funcionar que exige que ele tenha vindo de um designer, ou seja, de um construtor, de uma mente inteligente que o projetou para uma determinada finalidade. Assim também quando nós observamos a natureza. E o design inteligente se baseia na revelação geral, ou seja, na observância de tudo que existe. Quando nós observamos a natureza, quando nós observamos o nosso planeta, quando nós observamos aquilo que nós, de muito pouco mais que já conhecemos a respeito do universo, quando nós observamos o reino vegetal, o reino animal, quando nós observamos principalmente o ser humano, nós podemos ver que por trás disso tudo existe uma mente brilhante, inteligente, uma profundidade de sabedoria que criou todas essas coisas. Por muito tempo, o darwinismo foi forte. Por quê? Porque os meios de investigação científica eram muito restritos. Né? Hoje nós temos meios de investigação científica e um conhecimento científico consolidado muito maior do que há 100 anos atrás. A cada dia, o ritmo de evolução das descobertas científicas se intensifica. Né? De tal forma que,
por exemplo, grandes pensadores do passado, como Aristóteles ou Ptolomeu, acreditavam, por exemplo, que a Terra era o centro do universo e deram nome a isso de geocentrismo, ou seja, a Terra é o centro do universo. Mas, com o tempo, a ciência foi evoluindo, novos mecanismos de investigação científica foram surgindo, por exemplo, o telescópio, e aí se descobriu que não, que o centro pelo menos da nossa galáxia, é o Sol, e os planetas, que são vários, giram em torno do Sol, então não é a Terra. E assim foi com Galileu e com Copérnico. A mesma coisa com a teoria darwinista ou do evolucionismo. Quanto mais se evolui no estudo da complexidade dos organismos, principalmente dos micro-organismos, né, das estruturas que compõem o organismo humano, a forma de funcionar das células, o DNA, a gente percebe que existe algo grandioso e uma inteligência, uma profundidade na construção disso tudo, que não pode rejeitar a existência de uma mente brilhante por trás de tudo que foi criado, né? Quando nós observamos aquilo que é imenso, quando nós voltamos os nossos olhos para aquilo que é imenso, nós vemos claramente a presença de alguém por trás daquilo que foi criado, que tem uma sabedoria grandiosa e que fez obras de uma grandeza extraordinária, né? Quando nós olhamos, por exemplo, o nosso planeta, o planeta Terra, olha o movimento de rotação da Terra. Todos os dias, num período de 24 horas, a Terra gira em torno do seu próprio eixo, sem ser impulsionado por ninguém, a não ser pela mão invisível de Deus, podemos dizer assim. Mas não existe um motor, mas ela gira, porque no espaço não existe atrito que impeça que o seu movimento vá diminuindo, e assim nós temos os dias e as noites. Olha que coisa grandiosa. O movimento de translação, né? A Terra gira em torno do Sol, existe uma atração, né? Um campo de atração do Sol para com a Terra, mas é tão perfeito que ele não suga a Terra para tão perto do Sol que ela venha a destruir, mas ela permanece sempre mesmo numa posição perfeita, que ela pode girar ali 365 dias e completar um giro inteiro, né? Um ano, e nesse ano vem as estações, né? A primavera, o outono, o inverno, o verão, até porque o eixo da Terra é levemente inclinado, e por isso nós temos regiões com climas diferentes. Temos o clima tropical, temos o clima temperado, temos o clima mais frio. Então, é tudo feito de uma forma tão perfeita, milimetricamente, né? A distância que a Terra está do Sol. Quando nós subimos bilhões e bilhões de quilômetros de distância, mas é uma distância milimetricamente perfeita. Quando nós subimos uma montanha, por exemplo, que são apenas, né, 3.000, 4.000 metros, a gente já sente que ali a possibilidade de vida ela já vai se esvaindo, já não tem, o ar já é rarefeito, já é muito frio. Então, imagine se a Terra tivesse um pouquinho milimetricamente mais perto do Sol, já não abrigaria mais a vida, mas a Terra foi colocada num lugar assim, né, com uma pinça assim, tão perfeito lugar. É Deus, né? É Deus. É o que o salmista fala, quão grandes, Senhor, são as tuas obras, como é perfeito, como o Senhor como o Senhor foi criativo, o Senhor o engenheiro e o arquiteto do universo, né?
Fora isso, o núcleo da Terra é mais quente, existem minerais, né, ali que se fundem para manter a temperatura da Terra perfeita, para que ela possa ser habitada. A Lua, né, que gira em torno do planeta Terra, atrai meteoros que desviam da sua trajetória e não alcançam o planeta Terra. É tanta coisa, é tanta perfeição naquilo que foi criado, que não dá para ficar só na análise da criação, na análise da natureza. E essa é uma crítica que se faz ao design inteligente. É preciso ir além, é preciso conhecer quem é esse criador. Quem é ele? Por que ele criou todas as coisas? Por que? Como ele criou todas as coisas? E nós sabemos, porque a Bíblia nos dá essas respostas, e cada dia a ciência, ela simplesmente repete aquilo que a Bíblia já nos fala, que nós já cremos. Mas, além de crer, hoje em dia está ficando cada dia mais evidente diante dos nossos olhos, né? Mas eu falei de quando a gente olha para aquilo que é imenso, né? Mas quando a gente olha para aquilo que é minúsculo, nós também vemos a presença de Deus, né? Newton, grande cientista, né? Newton, ele diz que não precisava do universo para que ele crescesse em Deus, bastava observar um polegar. Meus irmãos, eu estava lendo outro dia um livro de Philip Yancey e de um médico chamado Paul Brand. Esse médico é um homem de Deus, ele trabalhou muitos anos na Índia, hoje ele trabalha nos Estados Unidos, restaurando a saúde de pessoas afetadas pela hanseníase, né, que é a lepra tão recorrente na Bíblia, né, uma doença terrível, mas modernamente se fala hanseníase, e ele trabalha principalmente para restaurar as mãos. A cirurgia de mãos é uma das mais difíceis que existem, porque um dedo ele é extremamente complexo. É osso, é cartilagem, são terminações nervosas, são vasos sanguíneos minúsculos, é tudo minúsculo, é tudo pequenininho, e é um trabalho assim muito meticuloso. Já tentaram reproduzir a mão humana, os dedos humanos em laboratório, utilizando vários tipos de materiais diferentes, com flexibilidade, com durabilidade, com elasticidade, para repetir esse movimento que o dedo faz, né? É perfeito. É perfeito. É dificílimo restaurar um dedo. Então, Newton fala, eu não preciso olhar para o universo para crer em Deus, porque quando eu olho para um polegar, é tão complexo e tão bem feito que eu tenho que acreditar em Deus. Eu tenho que acreditar que alguém fez. Né? Não estou falando nem das células, não estou falando do DNA, estou falando de um polegar. Então, um dos pontos, né, que são mais destacados na teoria do design inteligente é a complexidade irredutível. As coisas, a natureza, ela foi criada de uma forma tão perfeita e dentro de uma complexidade tão grande, né? Os mecanismos se encaixam e as peças, elas são tão perfeitamente criadas que só pode ter advindo de alguém extremamente inteligente, né? Mas existe no meio científico aquilo que é muito forte, que é um materialismo filosófico, né? Materialismo filosófico. Nós falamos sobre sobre Richard Dawkins, né? Ele tem um livro chamado Relógio Cego, em que ele diz, mesmo que não existam verdadeiras evidências a favor da teoria darwinista, mesmo que não existam evidências a respeito da teoria darwinista, ainda assim estaríamos justificados em preferi-la acima de todas as outras teorias. Então, a visão cega, uma visão de quem não quer ver. Por quê? Porque não admite que Deus existe.
Por quê? Porque o ateísmo, no fundo, não é a negação da existência de Deus, mas é uma demonstração emocional de um ódio a respeito da pessoa de Deus, uma aversão a respeito da pessoa de Deus, de quem não o conhece pessoalmente. Porque nós cristãos, quando conhecemos a Deus pessoalmente, não queremos outra coisa na nossa vida, a não ser seguir aquilo que Oséias nos manda fazer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, né? Às vezes, cientistas materialistas, essa filosofia materialista, ela é tão cínica que ela defende, na sua essência, a biogênese, que é algo que na ciência já é considerado algo totalmente descartado. Hoje em dia, só se pode defender a biogênese. O que é a biogênese? Vida gera vida. Vida gera vida. Não existe nenhuma comprovação científica e nunca existirá de que a vida pode surgir daquilo que não é vida. Que a vida pode surgir a partir daquilo que são elementos inanimados, sem vida. Mas aqueles que são darwinistas fervorosos, que são evolucionistas fervorosos, chegam a rejeitar, na essência, isso que já é algo mais do que reconhecido na comunidade científica, que a vida só pode vir da vida. Por isso que a criação, principalmente naquilo que é vivo, né? A natureza, os animais, as plantas e nós, seres humanos, nós viemos daquilo que é vivo, que é Deus. A Bíblia fala, Deus é espírito. Isso quer dizer que Deus é vivo, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas no princípio, né? E o que existia? Nós já falamos na aula passada, um abismo, uma escuridão sobre a face do abismo. Não existia nada. Não existia nada. O abismo é sinônimo de vazio, né? Então, nós refutamos esse materialismo filosófico e nos apegamos àquilo que é a verdade. Quando nós observamos aquilo que foi criado, fica evidente para nós que existe um Criador. Meus irmãos, eu estava fazendo aqui uma investigação breve a respeito do tema, e olha só para vocês terem uma ideia, né? O DNA humano tem cerca de 6 milhões de pares de base de comprimento. Multiplicando isso, né? Cada célula humana tem 2 metros de DNA. Se isso for multiplicado, dá para chegar, para ir e voltar ao Sol, 66,8 vezes. Se pegar todo o DNA que existe dentro do ser humano, cada célula tem 2 metros de filamento de DNA com seus pares, né? Que formam aquilo que é a nossa herança genética. Se esticar isso, dá para ir ao Sol 66,8 vezes. Que loucura! Só um Deus maravilhoso que pode ter criado um negócio desse. É grande demais. Olha outra reportagem que eu vi aqui na Super Interessante. Por que esse filamento, esses 2 metros que estão dentro da célula, ele não embola como um fone de ouvido, por exemplo, de celular, né? E a reportagem fala que nós temos cerca de 37,2 trilhões de células. O ser humano tem 37,2 trilhões de células. E isso gera 74,4 trilhões de quilômetros de material genético
dentro de cada um de nós é suficiente para ir e voltar a Plutão, o último planeta da galáxia, 5 vezes. Dá para ir e voltar, se esticar todo esse DNA que existe dentro de uma pessoa, dá para ir a Plutão 5 vezes e voltar, né? E por que isso não enrola? Né? Por que isso não enrola? A ciência está cada vez mais perto de uma resposta. A teoria mais aceita é de que pequenos anéis de proteína no núcleo da célula funcionam como motores que alisam as longas moléculas e as mantêm girando sempre na mesma direção, agrupadas com outros trechos de DNA de função parecida, mais ou menos como um autorama. A gente só pode repetir aquilo que o salmista fala à vista dessas coisas que a ciência tem nos mostrado. Senhor, quão grandes são as tuas obras e os teus pensamentos, que profundos. E os teus pensamentos, que profundos. Existe uma crítica a ser feita ao design inteligente. Apesar de o design inteligente, a cada dia mais, com a evolução da ciência, aquilo que está na Bíblia tem se evidenciado mais a todas as pessoas, não só aquelas que creem, mas muitas pessoas que abraçam o design inteligente ainda por uma questão de filosofia, por uma questão ideológica, por uma questão de neutralidade, têm se mantido distantes da discussão a respeito de quem é o Criador. Eles abraçam a ideia inevitável de que a criação ela é obra de inteligência, ela é obra de vida. Só pode dar vida quem tem vida. E a criação, as coisas criadas, a natureza é tão grandiosa que não se pode negar que exista um design por trás, né? Um artista, um arquiteto, um engenheiro, uma mente brilhante e criativa, mas ainda se furtam, querem se manter neutros e não querem investigar quem, como e por quê. Mas nós sabemos quem, como e por quê criou todas as coisas. Foi o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua verdade dura para sempre. Amém? Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima aula.